Hoje o nosso papo vai ser sobre casamento. Mas eu queria aqui refletir rapidamente, porque um dos questionamentos mais sintomáticos de uma mentalidade frágil e imatura é quando, diante de certos impasses e dilemas da vida, ao invés da pessoa analisar por ela mesma, observar a realidade e aprender com a própria experiência, não, ela simplesmente procura pessoas com a fama do suposto saber para fazer as seguintes tipos de perguntas. Posso ou não posso fazer isso ou aquilo? É certo ou é errado fazer isso ou aquilo? E se a pessoa, com essa fama do suposto saber, responde, olha, pode fazer isso ou aquilo, olha, é certo fazer isso, é errado fazer aquilo. Então ela simplesmente toma isso como verdade absoluta e segue a vida numa confiança cega, se baseando exclusivamente apenas nas palavras, às vezes, de um pastor, ou às vezes de um pretenso profeta. Estou aqui, na verdade, traduzindo o modo como funciona o comportamento de muita gente dentro da mentalidade da religião dos homens. Mas não era assim que Jesus fazia e ensinava. Ele explicava e dava a razão de ser de cada coisa. Como no Sermão da Montanha, por exemplo, onde ele pegava as leis que eram impostas e estabelecidas sem maiores argumentações e tratadas como doutrinas, e ele explicava o verdadeiro sentido e o significado delas para as pessoas. Porque a intenção de Jesus nunca foi formar seres imaturos, sem senso críticos e totalmente dependentes do cabresto da opinião dos pajés da religião. Não. A intenção dele era formar consciências amadurecidas devidamente habilitadas para discernir entre o bem e o mal. E é assim que eu gostaria que você assistisse esse vídeo aqui, no que diz respeito ao tema sobre casamento, que é um dos temas prediletos para as doutrinas e imposições da religião dos homens. Mas mais do que determinar de modo dogmático o que seja certo ou errado, esse é um vídeo que fornece esclarecimento para a formação de uma consciência. Perceba a diferença do que é impor e do que é esclarecer a verdade. Do que é fazer doutrinas e obrigações moralistas para o que seja abrir o entendimento para que cada um decida por si mesmo qual caminho seguir. E óbvio, e viva com as consequências. Vamos lá. Se tudo o que você busca é sexo intenso, frequência alta e cenas de filme, não case. Se o que te mantém interessado é só a adrenalina, o proibido, o imprevisível, o casamento vai parecer morno pra você. Porque ali o que importa não é a explosão, é a constância. Tem desejo sim, mas ele precisa aprender a conviver com os boletos, com o pijama velho, com a rotina, com o cheiro de cansaço e mesmo assim continuar vivo. O desejo se alimenta da distância e o casamento é sobre proximidade. Você quer mistério? No casamento você vai ter intimidade. Você quer surpresas? No casamento você vai ter previsibilidades. E é aí que muita gente confunde. Acha que o tesão acabou, quando na verdade ele foi desafiado a se manter sem os truques da novidade. E é muito mais fácil sentir desejo por quem você não conhece. O difícil é sustentar o desejo por alguém que você já vê sem fantasia. Tem gente que ama a ideia de estar apaixonado, mas não ama ninguém. Só ama o frio na barriga, a dúvida, a ilusão. Mas quando tudo se revela, quando o outro mostra os defeitos e até a própria alma, a barriga não gela mais. E a pessoa diz: acho que acabou. Mas o que acabou foi a fase do encantamento. Agora é hora de começar o amor real. E muita gente desiste bem aí. E o casamento é decidir ficar mesmo quando o corpo pede fuga. Tem dia que não tem beijo demorado, tem semana que o toque é rápido e sem poesia, e tem meses que a libido se esconde atrás da exaustão. Mas também tem carinho silencioso, tem presença sem cobrança, tem aquele abraço que te devolve pra casa. E tem sexo que acontece não por desejo ardente e explosivo, mas por vínculo, confiança e parceria. É exatamente nesse dia que você se esforça pra transar. Se você acha que o casamento mata o desejo, é porque nunca teve coragem de amadurecer o que sente. O desejo imaturo quer o novo o tempo todo. O desejo adulto aprende a valorizar o que ficou. Mas eu não tô aqui pra te convencer. Mas só pra te lembrar, casamento não é palco de fantasia, é uma construção real. E o desejo, quando aprende a viver ali dentro, ele não desaparece, só aprofunda. Assim como tudo na vida dos seres vivos, tanto os nossos afetos quanto o nosso desejo também passam por uma fase de infância, juventude e a fase adulta, que é quando ele acessa a sua plenitude. Não permita que traumas, desventuras ou maus exemplos em sua vida funcionem como álibi para você viver estacionado com o seu desejo e o seu afeto numa fase muito aquém do seu potencial de plenitude de ser na vida. É para pensar, gente boa, paz e luz, meus amigos e amigas.